Senhor, nós colocamos as nossas vidas em Tuas mãos, desejosos de receber de Ti a instrução e o alimento que a nossa alma tanto precisa. Usa a Tua palavra, fala ao nosso coração, que venha de Ti, ó Deus, a compreensão, o entendimento, que venha de Ti aquilo que o nosso coração precisa ouvir e que possa voltar para Ti na nossa vida, no dia a dia, na prática do dia a dia, como glória e honra ao Teu santo nome. Assim desejamos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz a todos. Vamos abrir nossas Bíblias na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 3. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 3. Hoje à noite eu gostaria de falar com os irmãos sobre os versos 14 a 17, e especialmente sobre o tema oração de joelhos. Oração de joelhos. É a primeira vez que o apóstolo Paulo, nessa epístola, fala sobre isso. E eu fiquei muito feliz nessa semana de estudar sobre isso, preparar essa pregação para compartilhar com vocês. Eu gostaria de começar levantando algumas questões aqui, irmãos. Por que os cristãos se ajoelham? Por que a gente ora de joelhos? Você já se fez essa pergunta? Você ora de joelhos? Você já orou alguma vez de joelhos? Você ora todo dia? Há alguma razão específica pela qual a gente deva orar de joelhos? Ou seja, existe algum motivo que por aquele motivo a gente deve se ajoelhar e por outros motivos a gente não precisa? Como é que a gente lida com essa questão de joelhos? E no que você fundamenta aquilo que você crê? Quando você diz que sim, a gente deve fazer todas as orações de joelhos, é baseado em que texto da Bíblia? E quando você diz não, a gente não precisa orar nunca de joelhos, é baseado em que texto da Bíblia também? Hoje à noite eu gostaria de refletir um pouquinho sobre isso com os irmãos. Será que todas as orações deveriam ser feitas assim? Seria hipocrisia orar de joelhos? Eu conheço pessoas que não oram nunca, porque consideram que isso é hipocrisia. O que a Bíblia diz sobre isso? Nessa porção de Paulo aos Efésios, ele comenta sobre a sua própria experiência e nos ajuda a entender um pouquinho, pelo menos o motivo pelo qual ele fez uma oração de joelhos durante a escritura dessa epístola, né? Muitas outras religiões mantêm essa prática. Quando a gente vê os muçulmanos orando, todas as orações deles são feitas como? De joelhos, colocando a testa no chão em direção a Meca, a cidade sagrada desses homens e mulheres, dessa religião. Muitos muçulmanos entendem que devem orar dessa maneira. Então, não querendo entrar no mérito do porquê as outras religiões se ajoelham para orar, eu gostaria que a gente visse algumas razões bem claras pelas quais nós deveríamos nos colocar diante do nosso Deus de joelhos. Pelo menos razões que a Bíblia nos apresenta. Então vamos olhar no texto, Efésios capítulo 3, a partir do versículo 14 até o versículo 17. Diz assim: Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Apenas até aqui. Irmãos, sim, existe uma razão especial pela qual nós devemos nos colocar de joelhos diante do Pai. Nós falamos sempre com o Pai em nossas orações, em nome de Jesus, não é? Por meio de Jesus. E pela obra do Espírito, pelo poder do Espírito que há em nós. De modo que essas orações que nós dirigimos a Deus Pai, algumas delas sim deveriam ser colocadas diante do Senhor de joelhos. Poucas vezes o apóstolo Paulo afirma que ele orou de joelhos por alguma coisa. Orar é sempre uma atitude de intimidade. Orar é conversar, é falar com alguém. E a gente só conversa com quem a gente conhece. A gente só conversa e expõe problemas para pessoas em quem a gente confia. Conversar com alguém significa conhecer esse alguém. Significa liberdade, significa intimidade. E para você e eu falarmos com Deus, isso também significa que a gente precisa conhecer a Deus. Porque senão a gente fala com a parede, a gente fala com o vento, a gente fala com aquele que a gente não conhece. A gente fala e a gente ouve.
E assim se faz um relacionamento. Assim se faz a intimidade com alguém. Você que namora, ou você que está noivo, ou você que está casado, você não pode dizer que tem intimidade com a pessoa com quem você está se relacionando, se você apenas falar, o tempo todo é você que fala, e a pessoa nunca fala nada. A menos que a pessoa seja muda, e ainda que ela seja muda, ela arrumará uma forma de se comunicar, ou não? Eu conheço vários casais surdo-mudos, e eles têm a sua maneira de se comunicar, a sua maneira de se expressar. Alguns, raramente isso acontece, normalmente eles casam surdo com surdo, na maioria dos que eu conheço são assim. Mas eu conheço casos também de pessoas que não são surdo-mudas, né, que casam com pessoas que falam e ouvem. E eles se comunicam perfeitamente, porque sem comunicação não existe relação, não existe intimidade. Com Deus é a mesma coisa. Então orar é você procurar a Deus para ter esse encontro com Ele. E existem algumas razões pelas quais o cristão se coloca de joelhos. E o pôr-se de joelhos sempre teve uma razão específica, nunca foi para qualquer coisa. Eu vou me alimentar, eu vou dobrar os joelhos para agradecer pelo alimento, né? Eu vou agradecer pelo dia, eu vou pedir pela viagem. Nunca foi por toda e qualquer coisa. A gente não vê na Bíblia as pessoas colocando-se de joelhos o tempo todo. Existem razões específicas para isso. Às vezes as pessoas se colocam de joelhos, às vezes as pessoas ficam em pé, às vezes as pessoas se deitam no chão. Às vezes as pessoas se vestem com um pano de saco e jogam pó na cara, por razões específicas lá do Antigo Testamento. No Novo Testamento a gente vê pessoas, como o Senhor Jesus, por exemplo, se isolando e procurando um lugar deserto, um lugar solitário para orar. A oração, ela tem várias formas e situações diferentes. E a gente precisa estar atento a isso. Porque a nossa intimidade com Deus, ela se faz de duas coisas. Uma é de ouvir a Deus, pela palavra de Deus, e de falar com Ele através da oração. Se eu não leio, eu não escuto. Se eu não oro, eu não falo. Então eu não tenho relação. Alguém que é cristão e que nunca ora nem lê a Bíblia, ele não tem relacionamento com Deus. Está claro isso, irmãos? Alguém que se diz cristão, mas nunca ora nem lê a palavra, tal pessoa não é cristã. Ela se diz, mas na prática ela não é. É como aquele evento com Alexandre o Grande, o grego que conquistou 3 séculos antes de Cristo, boa parte do mundo, acabando com o Império Medo-Persa. Alexandre o Grande, certa ocasião, ele soube que um soldado estava negligenciando muito as suas responsabilidades militares, e de tão grave que eram essas falhas, ele foi até a tenda desse rapaz, numa das incursões militares pela Ásia, e ele deu uma bronca naquele rapaz, e aí no final ele perguntou o nome daquele rapaz. E o rapaz falou para ele que o nome dele era Alexandre também. E aí o imperador, o general Alexandre, mais bravo ainda, disse para ele, olha, então, ou você muda de nome, ou você muda de vida. Essa frase cabe muito bem para os cristãos hoje em dia também. Porque se nós não vivemos uma vida semelhante à de Cristo, como é que a gente pode se dizer cristãos? Se a gente não vive uma vida parecida com a dos cristãos do passado, nós também não poderíamos afirmar que somos como eles. Que fazemos parte de um corpo, de uma geração, que remonta aos antigos cristãos, que servimos a Deus, que entregamos nossa vida a Jesus, que somos como os discípulos, que queremos também amar ao Senhor, mas eu nunca falo com Deus, eu nunca oro e nem leio a sua palavra. Se eu não leio a palavra e se eu não oro, eu não o conheço de intimidade. Eu conheço só de ouvir falar. E conhecer só de ouvir falar não é relacionamento. Eu conheço o Barack Obama só de ouvir falar. Eu conheço ele só de ouvir falar. Eu tenho intimidade com ele? Não, porque é um conhecer só de ouvir falar. Tem muita gente que conhece a Deus só de ouvir falar. Não tem intimidade. Conhece de fato? Não, não conhece. E o Senhor Jesus, ele disse no Evangelho segundo Mateus, que no último dia haverão pessoas diante dele, no dia do juízo, para as quais ele dirá, eu nunca vos conheci. E essas pessoas, será que você estará no meio delas? Essas pessoas dirão, mas Senhor, nós falamos de ti, nós profetizamos em teu nome, nós curamos pessoas em teu nome, nós expulsamos demônios em teu nome. E o que é que o Senhor Jesus Cristo disse? Ele desmentiu? Ele disse, vocês estão loucos, vocês nunca fizeram isso? Para de falar mentira. Não, Jesus não disse nada disso. Parece que eles fizeram tudo aquilo mesmo.
Parece que eles curaram mesmo, expulsaram mesmo, profetizaram, proclamaram, mas eles não conheciam. Como é que pode um cara, ele orar, ele expulsar demônios, ele proclamar a palavra de Deus e não conhecer a Deus? Parece confuso, não parece? Mas faz sentido na boca de Jesus quando a gente pensa no que significa conhecer de fato e não conhecer só de ouvir falar. Essas pessoas são aquelas que sabiam que Deus existe, mas nunca oravam, nunca liam a Bíblia. Ou seja, nunca conversavam, nunca paravam para ouvir. Você convive, você tem relacionamento com uma pessoa que você ouve ela só de domingo? Você acha que é possível você manter um casamento, sendo que você fala com teu marido só de domingo? Ou ouve ele falando com você só de domingo? Nós somos a noiva de Cristo. E nós não podemos dizer que o conhecemos se nós só o ouvimos de domingo. E se nós só falamos com ele de vez em quando. E, meus irmãos, oração nunca pode ser um fardo. Orar, para quem ama, é um prazer. Porque é um prazer você falar com quem você ama. Alguém discorda disso aqui? Quando você ama uma pessoa, é um fardo para você falar com ela. Eu amo aquela pessoa. Ah, mas eu não suporto falar com ela. Faz sentido isso? Você conhece uma menina, você é um jovenzinho solteiro, você é uma menina solteira, você conhece um rapaz, e você está apaixonada ou apaixonado por ele ou por ela, mas você diz, eu não suporto ouvir a voz dele. Eu não quero conversar com ele. Mas você diz que ama. Mas você não aguenta nem ver ele na tua frente. E quando ele abre a boca para falar, você já fica olhando no relógio, você quer levantar e ir no banheiro. Você fala assim, olha, daqui uma semana eu vou me encontrar com ele de novo. Eu vou dar um jeito de ir em outro lugar, porque eu não aguento ouvir. Mas quando te perguntam, você diz que você o ama. Faz sentido isso? Faz sentido você dizer que ama a Deus, se você não está nem aí para falar com ele, nem para ouvi-lo? Faz sentido? Gente, não faz. Nenhum. Agora, a gente tem que tomar cuidado aqui em não entrar nos extremos. Porque há pessoas que quando nós entramos nesse assunto de oração de joelhos, que é o tema de Paulo aqui em Efésios 3:14, há pessoas que levam para o extremo, e a Bíblia nunca diz que você tem que ser extremista nesse ponto. Mas ela diz sim que há certas ocasiões que você deveria considerar pôr-se de joelhos para orar. Pensando ainda nessa passagem, não é comum nós vemos pessoas se ajoelhando para falar com Deus. Paulo aqui diz, não é? Aí no versículo 14, olhe mais uma vez. Por esta causa, daqui a pouquinho você vai saber qual é a causa. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome, e aí ele segue, não é? As orações, elas eram feitas de muitas maneiras. Mas toda vez que alguém se põe de joelhos, isso é curioso, é para orar pelos outros e nunca por si mesmo. Então, ouça isso, eu vou falar de novo, decore isso. Todas as vezes que alguém iria orar de joelhos, curiosamente, raramente era por si mesmo. Na grande maioria das vezes, era por outras pessoas. Entenderam isso? Raramente era por si mesmo, normalmente era por outras pessoas, não é? Obviamente, Paulo aqui, ele não estava de joelhos quando ele escreveu. Por esta causa eu estou me pondo de joelhos. Ele não estava de joelhos naquela hora que ele escrevia. Trata-se apenas de uma figura simples dele mostrar que havia no coração deles um sincero desejo de pedir pelos outros. Quem são os outros? Os efésios. E pela causa que ele iria dizer logo em seguida, ele sim se colocava de joelhos. Mas eu gostaria de vermos outras ocasiões na palavra do Senhor em que as pessoas se colocam de joelhos diante do Pai para pedir ao Senhor. A primeira delas é no Salmo 95. Abra comigo só a Bíblia no Salmo 95. Nós vamos ver 3 passagens na palavra de Deus, onde homens de Deus estão se colocando de joelhos para orar. Salmo 95. Paulo se ajoelhou por causa dos efésios. Ele se ajoelha diante do Pai, não é? Para quem ele vai dirigir sincera e amorosamente a sua oração. Além dele, muitos outros se colocaram, como aí no Salmo 95, versos 6 a 8. Preste atenção. Vinde, adoremos e prostremo-nos. Ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus e nós o povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração como em Meribá, como no dia de Massá,
no deserto. Apenas até aqui. Nesse texto, gente, o povo é convidado a orar, suplicando por forças, para que eles não voltassem a cair no mesmo pecado que os seus antepassados um dia caíram. E ele cita aqui, inclusive, o lugar onde caíram em pecado. Foi na região de Meribá e também de Massá. Isso na época dos 40 anos no deserto, que logo após saírem da escravidão no Egito, Moisés conduziu esse povo até a terra de Canaã. Muitos deles pecaram no deserto, provando o Senhor, tentando o Senhor, e por isso pereceram lá. E aqui o salmista está convidando essas pessoas a se colocarem de joelhos para clamarem a Deus que os ajudasse, a não terem o mesmo coração duro, a não terem o mesmo coração de pedra que os seus pais tiveram no tempo do deserto, no tempo passado. Não havia uma preocupação individual aqui nesse salmo. Quando o povo de Deus se reunia lá no Antigo Testamento para orar os salmos, cantar os salmos, não havia uma preocupação com os seus próprios problemas, suas próprias dificuldades. Aqui eles se ajoelhariam diante do Senhor para pedirem uns pelos outros, para que nenhum deles tivesse um coração duro a ponto de virem a cair em pecado e sofrerem as consequências desse pecado. Nós temos feito isso, você tem feito isso, você tem se lembrado de ajoelhar-se por causa de outras pessoas, pessoas que têm lutado, pessoas mais fracas, lutado contra o pecado, pessoas em vícios terríveis, casamentos de outros que estão se quebrando e destruindo, filhos que estão se perdendo de outros nas drogas, homens que estão sendo seduzidos nos seus trabalhos por propostas financeiras criminosas, erradas, mulheres que estão sendo seduzidas nos seus trabalhos por outros homens, não é? Que são tudo aquilo que o marido dela nunca foi e nunca é. Vocês têm orado por essas pessoas que estão em luta contra o pecado? É isso que Paulo está fazendo aqui. Ele se ajoelha para orar, os salmistas, não é? Eles se ajoelhavam naquela época para clamar ao Senhor, que não deixasse que eles tivessem o mesmo coração duro que aqueles seus pais do passado tiveram. O foco era no coletivo. Eles se prostrariam, se ajoelhariam para pedir uns pelos outros. Outro texto que vemos é o texto de Mateus 17. Abra comigo no Evangelho segundo Mateus, capítulo 17. Leremos os versos 14 e 15. Evangelho segundo Mateus, capítulo 17, versos 14 e 15. Os irmãos encontraram? Estão achando ainda, não é? Evangelho segundo Mateus, capítulo 17. A partir do 14 diz assim: E, quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito. Pois muitas vezes cai no fogo e outras, muitas, na água. Apenas até aqui. Quem já leu essa passagem, o Evangelho segundo Mateus, sabe dessa história e tudo que Jesus falou no texto logo em seguida. Mas preste atenção logo no início. Ele diz, quando esse homem se aproximou de Cristo, ele se ajoelhou diante de Jesus e disse, Senhor, compadece-te de meu filho. Nesse texto, então, nós temos um homem se pondo de joelhos para pedir pela vida do seu filho. É isso que nós encontramos nesse texto. Seu filho tinha problemas, aparentemente mentais, os quais, todavia, se revelaram como fruto de possessão demoníaca mais à frente. Os pais achavam que era um problema mental, mas depois descobriram que era demônio no corpo do menino. Jesus expulsou o demônio que os discípulos não puderam expulsar. O foco nesse texto aqui, então, é o problema do filho e também a atitude do pai. O pai foi até Jesus e diante dele se ajoelhou para pedir pelo outro. Aqui também o foco não é pedir por si. O foco foi procurar Jesus, ir até Jesus. Hoje Jesus não está num lugar onde nós possamos ir para encontrá-lo. Mas ele está em todo lugar onde você para sinceramente falar com ele. O foco daquele que procurou a Jesus e se ajoelhou diante dele era outra pessoa. Um pai clamando socorro e libertação por seu filho. Um pai de joelhos clamando pela salvação do seu filho. Nós, pais, temos feito isso pelos nossos filhos. A palavra de Deus nos apresenta um motivo certo pelo qual nós deveríamos fazer isso. Estamos fazendo? Se não fazemos, nós não temos motivo para reclamar depois.
Porque é nossa responsabilidade. Assim como Jó, antes dos 10 filhos dele morrerem, se levantava de madrugada para, naquele tempo, no tempo da antiga aliança, do Antigo Testamento, oferecer sacrifícios em prol dos seus filhos. Ele se importava com a vida espiritual dos seus filhos. Enquanto todos estavam dormindo, ele se levantava para pedir misericórdia de Deus. Eu não imagino ele ficando 2 horas orando. Não pense isso também, porque esse é o outro extremo. A menos que o Espírito te conduza para isso, e você se sinta incomodado em não parar de orar, você não precisa ser legalista e fariseu a ponto de marcar no relógio despertador 1 hora em ponto, 2 horas em ponto, porque eu ouvi um missionário falando que ele orou 2 horas, eu não quero ficar para trás. Deus não está nem aí para isso, gente. Pelo contrário, todas as orações na Bíblia são orações curtas. Todas! Eu desafio você a me apresentar uma oração na Bíblia que durou mais do que 5 minutos. Não tem. Todas as orações da Bíblia são curtíssimas. E inclusive nós temos exortações no Antigo Testamento que dizem o seguinte: quando você for orar a Deus, sejam como tuas palavras. Como fala lá? Poucas e não muitas. Porque ele sabe o que você há de dizer antes de o dizer. Porque ele está no céu e você na terra, diz o livro de Eclesiastes. Isso significa que as nossas orações têm que ser relâmpago? Não, também. A questão, gente, não é tempo. A questão é coração. A questão não é você marcar no relógio, mas é você querer ter intimidade. É você ser sincero no que você está fazendo. Quando você vai falar com a tua esposa, você não marca no relógio. Quando você vai falar com alguém que você ama, você esquece do relógio. Porque falar com quem nós amamos é um prazer e nunca um fardo. Por isso, com Deus, é a mesma coisa. Nós falamos enquanto temos assunto. E depois nós entregamos nas mãos dele e continuamos com as coisas da vida. E o tempo todo nós voltamos. E de vez em quando nós separamos um momento para ficar a sós, mas nós nunca deixamos de falar com ele. Não é possível um cristão que nunca fala com o Senhor. Há pessoas que dizem que conseguem ficar 1 semana sem orar. Há pessoas que conseguem passar um dia sem orar. Eu, sinceramente, não entendo isso. Não que eu não entendo como é que pode ser cristão. Eu acho que até pode ser cristão. Mas eu não consigo entender como é que a pessoa sobrevive. Eu não consigo, gente, eu não consigo imaginar ficar 30 minutos sem orar. Eu não consigo imaginar ficar 1 hora sem orar. Não é que a cada 30 minutos eu paro, vou para o banheiro, vou para o quarto, me tranco e falo. Mas o tempo todo eu sinto a necessidade de clamar a proteção dele. A cada 1 hora. Porque o tempo todo, escute isso, o tempo todo as flechas do inimigo voam sobre a sua cabeça. O tempo todo os dardos inflamados do diabo, segundo dizem a palavra de Deus, Efésios capítulo 6, voam sobre você. Como é que você pode viver sem clamar a proteção de Deus? Como é que você pode viver sem suplicar o socorro de Deus? Você e eu precisamos a cada 30 minutos, a cada 15 minutos, a cada 1 hora. Você não pode passar meio-dia sem falar com Ele. Ele é o teu socorro, Ele é a tua proteção, Ele é o teu castelo forte. Ele é a rocha sobre seus pés, Ele é o teu escudo, Ele é o teu capacete. Sem Ele, você acha que você pode alguma coisa? Quanto mais perto dele você está, mais você sabe que você não pode. Você não é capaz. Meus irmãos, nós precisamos dele o tempo todo. Nós precisamos depender dele. Uma senhora na história da igreja no século XV escreveu sobre a nossa dependência do Senhor. E ela disse de uma maneira muito clara, esse mistério que é o crescer diante de Deus. A gente, na nossa vida, eu já falei disso aqui para vocês. Quando nós falamos sobre crescimento, por exemplo, uma criança. Por exemplo, eu, né? Meus pais estão aqui. Quando eu era bem pequenininho, eu era totalmente dependente dos meus pais. Como a minha irmã e como todos vocês que estão aqui um dia foram dependentes dos seus pais. Aí você ficou pré-adolescente, você já se achou meio que... Não precisa... Quando você virou adolescente, então você já entendeu que você não precisa mais nada. Você é dono de si e tudo mais. Quando você ficou jovem, aí você... Talvez você precise de um pouco de dinheiro, tal, mas é só isso. Ele não pode dar conselhos, ele não pode se interferir muito. Às vezes, quando na adolescência, já é assim também. Mas a ideia é qual? A ideia é que quanto mais velho fica, menos dependente fica. Não é assim? Eu fiz 18 anos, eu fui para a faculdade. Agora eu já sou independente. Quanto mais eu envelheço, quanto mais os anos passam,
menos dependente eu fico. Na vida espiritual, é o oposto. Na vida espiritual, quanto mais o tempo passa, quanto mais o cristão cresce, mais dependente ele se torna. Quanto mais infantil é o cristão, menos dependente ele é. Quanto mais criança, quanto mais bebê, quanto mais imaturo é o cristão, mais dono de si ele se acha, mais independente ele se acha. Quanto mais maduro é o cristão, mais ele ora. Parece que quanto mais nós envelhecemos, mais nós nos tornamos dependentes. Mais ele cresce e a gente diminui. Mais criança a gente se torna. E foi Jesus quem disse que se a gente quisesse entrar no reino dos céus, nós deveríamos nos tornar como as crianças. Como são elas? Totalmente dependentes. Assim deveria ser a nossa oração. Pai, eu quero ser mais dependente do Senhor. Eu quero me lembrar do Senhor quando eu acordo e já dizer Pai. Tem crianças que logo quando acordam, pai ou mãe, antes de levantar da cama, e a mãe vai lá e pega a criança, ou o pai. Logo que acorda, chora. Não é quando é bebê, não é assim? Como é que o bebezinho chora? Ele pula do berço, vai para a sala, liga o videogame e começa a jogar. Não, o bebezinho, ele chora. E aí o pai vai e pega, ou a mãe, não é? Às vezes reveza, às vezes não reveza. Quem tem filho pequeno sabe como é que é. Mas a criança, quanto mais dependente, mais ela clama. O cristão, quanto mais ele se torna criança, quanto mais ele amadurece, quanto mais o tempo passa, mais ele clama. Mais ele chora diante do Pai, mais ele busca, mais dependente ele se torna. Aí você pode medir a tua maturidade espiritual. Você é um homem maduro, uma mulher madura, ou imaturo, imatura espiritualmente? Você pode conhecer a Bíblia toda. Você pode estar na igreja há muitos anos, ou não. E isso não te torna maduro ou imaturo. Lembra daquelas pessoas que Jesus vai falar que nunca conheceu? Era tudo pastor, viu? Ou semelhante a. Aparentemente gente madura. O que faz de mim uma pessoa madura espiritual? É estar aqui diante de vocês pregando o evangelho? É isso que me faz maduro? Diante de Deus, não. Diante de Deus eu posso ser o mais imaturo de todos aqui. Diante de Deus eu posso até mesmo ser alguém que ele nunca conheceu. O que faz de mim alguém maduro ou não é se eu sou dependente a cada 10 minutos. Eu choro e o pai vem. Passou 10 eu choro de novo e o pai vem. É como as crianças que estão lá atrás. A mãe põe no chão, chora, a mãe vai e pega. É assim que nós deveríamos ser com o nosso pai, gente. É como os bebês. É assim que o pai espera que nós sejamos. Um outro texto da Escritura, abra comigo nesse outro texto. É o texto de 2 Crônicas, um pouco antes ainda. 2 Crônicas, capítulo 6. Um pouco antes do Mateus, Salmos, vai voltando na Bíblia, você encontra 2 Crônicas, capítulo 6. Em 2 Crônicas, capítulo 6, 2 Crônicas 6, 13 e 14, nós lemos assim. Acharam? 2 Crônicas 6, a partir do 13. Porque Salomão tinha feito uma tribuna de bronze, de 5 côvados de comprimento, 5 de largura e 3 de altura, e a puseram no meio do pátio. Pôs-se em pé sobre ela, ajoelhou-se em presença de toda a congregação de Israel, estendeu as mãos para o céu e disse, vamos fazer uma pausa aqui, vamos entender, porque a gente tem que visualizar isso daqui. Volta no comecinho do texto. Porque Salomão tinha feito uma tribuna. O que é isso? É um púlpito, é um palco. Um palco de bronze. Veja as medições. 5 côvados de comprimento, ou seja, aproximadamente 2,5 metros de comprimento. Imagina 2,5 metros assim. Mais 2,5 metros de largura e mais 3 côvados de altura, ou seja, 1,5 metro de altura. Então você imagina um palco de 2 metros, quadrado, palco quadrado de 2,5 metros por 2,5 metros, de 1,5 metro de altura. Imaginou? Ele colocou esse palco dentro do templo de Israel, que ele havia acabado de construir, o templo de Salomão. Tem nada a ver com esse moderno agora não, tá? É outro.
Esse daqui de Salomão. Quando acabou a construção, ele fez esse palco, 2,5 por 2,5, com 1,5 de altura, se ajoelhou e levantou as mãos para o céu. Essa é uma outra atitude comum na Bíblia. Ajoelhar-se e levantar-se as mãos. E ele disse o seguinte: ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu, nos céus e na terra, como tu que guardas a aliança e a misericórdia, a teus servos que de todo o coração andam diante de ti. Agora vai para o verso 21, porque a oração dele é longa, e eu quero me atentar apenas para alguns detalhes, por causa do nosso tempo. Verso 21. Ouve, pois, a súplica de teu servo e do teu povo de Israel, quando orarem neste lugar. Ouve do lugar da tua habitação, dos céus, ouve e perdoa. Irmãos, neste texto, o rei Salomão se ajoelha para orar por quem? Pelo povo. Após algumas palavras de adoração, que estão no começo da oração, ele vai interceder para que as orações feitas naquele lugar pudessem ser ouvidas. Era como se eu pudesse me ajoelhar aqui agora e dissesse: Deus, ouça a oração deles quando eles falarem com o Senhor. Naquele tempo, o templo de Jerusalém, do Monte Sião, o templo de Salomão, era o único lugar na terra onde Deus habitava. Isso ele mesmo disse que aconteceria. Ele inclusive pediu um lugar onde ele pudesse habitar. E era ali, no Santo dos Santos, sobre a Arca da Aliança, num lugar chamado propiciatório, onde o sangue dos animais, dos holocaustos, eram aspergidos, que a glória de Deus aparecia e o Senhor Deus se revelava aos sacerdotes. Era ali, sumos sacerdotes. Depois da morte de Jesus, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. E os autores do Novo Testamento dizem que Jesus agora abriu o caminho para Deus para que todos pudessem chegar diante dele. A gente não precisa mais de um sacerdote. A gente não precisa mais de um sumo sacerdote. O único sumo sacerdote é ele, Jesus. E indo a ele, ele nos leva ao Pai. O livro de Hebreus fala muito isso para nós. Aqui então nós temos um homem, Salomão, pedindo a Deus que quando aquele povo, no Antigo Testamento, viesse até o templo, que naquela época era o único lugar onde eles poderiam ouvir a voz e falar com Deus, que Deus ali ouvisse a oração deles, que Deus perdoasse a eles. Deus iria perdoar ou deixar de perdoar por causa da oração de Salomão? É lógico que não. Deus, ele é soberano, ele é maior que Salomão. Mas é interessante que Deus quis registrar na Bíblia a atitude desse homem, de ir diante dele, Deus, para pedir pelos outros. Se ela está na Sagrada Escritura, é porque é um exemplo de Deus para a minha vida. Eu preciso olhar para a palavra de Deus e ver nela exemplos de como eu devo viver. Gente, se a palavra de Deus não é o exemplo para a minha vida, o que vai ser exemplo para a minha vida? Eu digo o que vai ser, é as coisas da televisão. É o que eu assisto. É os homens do meu tempo, as pessoas com quem eu convivo. Eles serão um padrão para a minha vida. Se eu tiver que resolver um problema na minha casa, eu vou pensar em quem? Eu vou pensar no tempo que eu estou vivendo. Eu vou pensar naquilo que eu ouvi na lanchonete, no restaurante, no bar, na escola, no trabalho, na padaria, na televisão, no filme, na novela, no jogo de futebol. É aquele tipo de coisa que molda a minha cabeça. Como é que você, mulher, vai resolver um problema na vida? O que faz a tua cabeça? Não, ninguém faz a minha cabeça. Eu acho que não fala uma besteira dessa nunca. Porque você não é neutra a ponto de fazer coisas na vida sem influências nenhuma. Tudo que nós fazemos tem uma influência. Tudo, 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 tudo. Desde que nós nascemos, nós estamos recebendo influências dos nossos pais, dos nossos amigos, dos nossos professores. E aquilo que fazemos ou falamos é baseado nisso. O próprio fato de você saber falar português é por influência de outras pessoas. Tudo que você faz é por influência. Agora, muitas coisas na sua vida você fará por causa de influência errada. Porque faltou intimidade com Deus. É nesse sentido que Salomão está me ensinando aqui, o próprio Deus por meio dele, que eu preciso, e você precisa também, ter essa influência de um homem como ele, que se colocava diante de Deus para pedir pela vida dos outros. Ele não pede por si, ele pede para o povo. Para que não só suas orações fossem ouvidas, mas também para que seus pecados fossem perdoados, quando ali confessados. O foco dele não era em si, o foco dele era nos outros. Não parece curioso tudo isso? Todos esses episódios na Bíblia, em todos eles, quem se ajoelha, o faz para pedir por um outro. Seria errado você se ajoelhar para pedir por si mesmo? Qual seria a forma de orarmos por nós mesmos? Seria de pé, seria sentado, deitado, de ponta cabeça, correndo?
cozinhando, como é que seria a forma? Gente, não existe nada de errado em ajoelhar-se para orar por si mesmo. Nada de errado. O ponto não é esse. Mas apenas destacar quando homens de Deus se ajoelhavam, não eram apenas para pedir por si mesmos, mas também pelos outros. Normalmente, quando nos ajoelhamos, é para falar dos nossos problemas. Normalmente nos ajoelhamos com o objetivo de clamar por uma situação que saiu do controle, um pecado grave que cometemos, uma viagem que faremos, etc. O foco sempre está em nós. Aqui, Paulo e todos esses demais textos, nós aprendemos que nossas orações de joelhos não devem ter apenas pedidos nossos, não é? Como centro da oração. É saudável, sim, que também nos ajoelhemos a fim de orarmos pelos outros. Agora volta lá para Efésios, capítulo 4. No verso 15, o texto continua dizendo, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como na terra. Agora a gente vai entender um pouquinho da razão pela qual Paulo se ajoelhou. Esse verso 15 nos apresenta um outro fato maravilhoso. Assim como um pai dá um nome para um filho e para uma família, Deus dá um nome para todos que formam a sua família. Você tem um nome ou sobrenome por causa do seu pai e da sua mãe. Assim também todos aqueles a quem Deus, o Pai, adota, o Pai também põe neles um nome. Dá a eles o seu próprio sobrenome. Deus dá um nome para todos os que formam sua família, tanto no céu quanto na terra. Dar um nome, naquela época, equivalia a dar um título. Você o leva para onde for e todos reconhecerão você por causa desse nome. Quando meu pai e minha mãe deram para mim o nome que eu tenho, Wilson Porte Júnior, é assim que eu vou ser reconhecido pro resto da minha vida. Eu escolhi esse nome. Há uma história, eu não sei se é mito ou se é verdade, que minha mãe queria um nome, meu pai queria outro. Aí eles combinaram que seria um nome. Aí chegaram na hora lá, depois eles se viram para falar para mim se é verdade ou não, eu ouvi isso daí. E meu pai foi lá e colocou o nome dele em mim. Né? Não, eu gostei, eu não acho feio não. Mas colocou e depois voltou para casa. Mas não era aquele nome? Não, eu acabei colocando esse outro e aí ficou o nome que tem. Os dois estão lá atrás me vendo. Então, eu não sei se é mas o fato é que para onde eu for, para o resto da minha vida, esse é o meu nome. Eu gosto do meu nome. Há pessoas que não gostam do seu nome. Eu nem vou perguntar quantos aqui não gostam, porque pode ser que o pai e a mãe estejam presentes. Mas há muitas pessoas que quando lembram do nome que tem, não é verdade? Você conhece gente assim? Poucas ou muitas? Dependendo do lugar onde nasce, de onde veio, tem nomes diferentes. Não é como, por exemplo, junta o nome do pai com o nome da mãe. Ou o nome de uma fruta que a mãe comeu quando estava no último mês de gestação e gostou tanto e quis colocar essa terceira sílaba do nome, uma do pai, uma da mãe e a outra da fruta. E aí o menino, quando se torna adolescente, todo mundo coloca apelidos, ele fica com tanta gratidão pelo pai, pela mãe, pela fruta, que aquilo vai acompanhar ele para o resto da vida. Porque o nome que nos é dado nos acompanha, nos marca. A Bíblia aqui está falando que a gente recebeu um nome de Deus quando nós nos tornamos filhos de Deus. Quando Ele nos adotou, quando Ele nos fez seus filhos. Ele imprime em nós uma marca que nos acompanhará para o resto da nossa vida. Cristãos. Povo de Deus. Eu posso, com o nome que eu tenho, honrar ou não a minha família. E você também. Você entende quando eu digo isso? Se eu fizer muita coisa errada, vão perguntar o meu nome lá fora. Como é que é o nome desse rapaz, esse bandido, esse aquilo? É Wilson Porte Júnior. Eu conheço alguém com esse nome. Como é que pode ter um filho desse jeito? O meu nome faz com que eu desonre os meus pais, se eu vivo de uma maneira desonrosa. Cristãos também podem desonrar o nome do seu pai, se vivem de uma maneira que não o honra. Faz sentido? Ou não faz sentido? Somos filhos, fomos adotados, Ele nos deu o seu nome, Ele nos deu o seu espírito, Ele fez conosco uma aliança, que Ele diz que nunca será quebrada. Ele nos vestiu com as vestes de misericórdia. Nós estávamos com trapos imundos, diz Isaías 53. Aliás, Isaías 64. Mas Ele tirou essas vestes imundas e nos vestiu com vestes de misericórdia. Colocou nos nossos pés sandálias.
Essa é a ilustração de quem era escravo e agora não é mais, porque escravo andava descalço, só os filhos andavam de sandália. Nos pôs um anel que nos relembra e que lembra para todo mundo de quem a gente é filho. Naquela época era assim que as pessoas sabiam de que família eram. Por causa do anel da família, o brasão da família. Hoje a gente não tem mais isso aqui no nosso país. E nem na nossa cultura ocidental. Um ou outro guarda isso por aí. Deus fez isso conosco. Ele arriscou tudo por nós. Ele se deu por nós. Ele deu o seu único filho, da maneira como deu. E o filho quis. O único filho. Porque pai e filho quiseram ter uma família. Em Efésios capítulo 1 a gente já viu isso. Que desde antes da fundação do mundo, eles conversaram. Efésios capítulo 1 fala isso. Antes da fundação do mundo, houve uma deliberação, uma assembleia, digamos assim. Uma reunião. Chamado de Pacto da Eternidade ou Pacto da Redenção. Onde eles deliberaram pessoas que seriam salvas. Conhecidos de antemão, eleitos antes da fundação do mundo, antes que Deus criou o sol, ele já havia escolhido, porque ele é eterno, ele vê tudo que está à frente. Ele sabia de você, ele decidiu pela sua vida, apesar de você ter feito tudo que você já fez, isso é amor. Ele deu o filho voluntariamente veio, disse ele, Jesus, nos evangelhos, por nós. E ele nos comprou, e agora somos dele. Mas como é que a gente vive? A gente vive honrando. Muitas vezes, somos como aquele soldado de Alexandre. Temos o mesmo nome que o nosso rei, mas vivemos de uma maneira que o rei nunca viveria. Ah, mas eu não sou o rei. Então, ou você muda de nome, ou você muda de vida. Ou você... É isso que Jesus Cristo também disse para a igreja de Laodiceia. Laodiceia era uma cidade da antiga Ásia Menor, atual Turquia. Chamava Laodiceia. A cidade não existe mais, só tem ruínas lá agora. Havia uma igreja lá, fundada provavelmente pelo apóstolo João. Jesus, no Apocalipse, capítulo 3, escreve uma carta e manda, por meio de João, para aquela igreja. E na carta, o Senhor Jesus Cristo diz, eu estou na porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Jesus nunca disse isso para incrédulo, foi para uma igreja. A gente usa esse versículo para evangelizar. Aliás, usava, né? Depois que eu já expliquei isso, não usamos mais. Mas muita gente usa esse versículo, não está falando com incrédulo, porque Jesus está do lado de porta, do lado de fora da porta da casa. Mas, gente, na Bíblia, não é para incrédulo que ele está falando isso, é para uma igreja. Você imagina Jesus do lado de fora, batendo para entrar? Quem está lá dentro, aparentemente não o conhece? Sim, aparentemente. Mas não o ouve, não gosta de ouvir, se cansa de ouvir, seja de que maneira for, pode o pastor ou o pregador virar de ponta cabeça, fazer um espetáculo, montar um teatro, passar um filme, a pessoa não vê a hora que acaba aquilo, porque não suporta a voz de Deus. Não vou nem falar ler a Bíblia durante a semana, porque é cansativo, não dá tempo. Você acha que se aqui você não gosta de ouvir a voz dele, que quando você morrer, você vai começar a gostar? Da noite pro dia, morri, agora eu quero ouvir Deus. Deus agora, onde é que o senhor está? Fala comigo. Lá na terra eu nunca ouvi a tua voz, mas agora, ele vai dizer o que para você? Eu não sei de onde você veio, do que você está fazendo aqui. Eu não te conheço. Você nunca orou, você não gosta de orar, você não se ajoelha, você não gasta tempo com Deus. Mas a hora que você morrer, você não vai parar de falar com ele. Sua língua vai soltar. Você vai falar tudo que você nunca falou em 20, 30, 60 anos de vida. Ele vai virar para você e vai dizer para você, eu nunca te conheci. Talvez você vai dizer para ele, mas Deus, você me prosperou. Eu dei o dízimo e eu prosperei. Eu enriqueci. Teve um dia que a minha avó ficou doente, eu orei por ela, se curou. E a minha sogra também. Deus, o Senhor fez tanta coisa por mim. Naquela vez que bateu o meu carro, eu pedi, o Senhor fez com que o seguro cobrisse tudo direitinho. Você vai falar e Deus vai ouvir, e tudo aquilo que você falar é verdade, mas isso não muda a tua relação com Deus, porque não é cura, não é resposta de oração, não é milagre que te leva para o céu. 10 leprosos foram curados, só um voltou demonstrando temor a Deus, os outros 9 estão no inferno. Assim como o inferno vai ter cheio de gente que foi curada também. Do olho, da perna, do braço, do câncer, mas não da alma. E é esse tipo de milagre que Deus quer fazer em nossas vidas. E que muitas vezes a gente não dá valor.
E é por isso que muitas pessoas estão como cristãos, mas vazios. É por isso que hoje em dia as pessoas não confiam mais nos cristãos. É um grupo tão grande, mas que não faz diferença nenhuma na sociedade em que está. Muitos falam até que está acontecendo um avivamento, mas que avivamento é esse? Se você ler um pouquinho da história da igreja, quando aconteceram avivamentos de verdade, avivamento bíblico, isso mudou a moral e o caráter de uma nação, de uma cidade, de um povo. Parece que quanto mais a igreja cresce, mais escândalo a gente fica sabendo, mais vergonha a gente tem. Gente, eu já contei aqui para vocês, eu nem conto mais. Toda vez que eu vou num lugar fazer um cadastro, seja para fazer um exame, cadastro no médico, né? Ou numa loja, profissão. Aí eu já sei o que vai acontecer. Eu falo, pastor. Pastor. Na mesma hora a pessoa faz assim. Baixa o olho. Se tem alguém do meu lado, faz assim. É sério, gente. Toda vez. Eu já até pensei em falar assim, eu sou ministro. Né? Do evangelho. Mas não preciso falar do evangelho. Porque se eu falar que sou ministro, talvez a pessoa até me trate melhor. Ministro, sabe Deus da onde, né? De quem? Ministro, né? Reverendo. Não, mas também pega mal. Porque hoje em dia está tão desgastado isso. Mas por que está desgastado? Porque, a gente não vive um avivamento. A gente vive o que a gente pode chamar isso? Uma onda de sensacionalismo. Uma onda de pessoas que cansaram de uma tal religião e acabam querendo ir para outra religião. Há um tempo atrás, era muito estranho você ouvir pessoas falando, eu sou evangélico não praticante. Era muito comum as pessoas dizerem, eu sou católico não praticante. Mas hoje é mais do que normal. Inclusive no censo do IBGE, muita gente, eu sou evangélico não praticante. Eu tenho comunhão com Deus não praticante. Sabe o que Jesus Cristo disse para a igreja de Laodiceia? Eu vou vomitar vocês da minha boca. Porque vocês não são nem quentes e nem frios, vocês são mornos. Vocês lembram desse texto em Efésios capítulo 3? Igreja de Laodiceia. Quem dera vocês fossem quentes. O que significa quente? Quente é a pessoa que tem comunhão. A pessoa que está viva. A ideia de quente é a ideia de vida. Ou que vocês fossem frios, mortos. Ateus, satanistas. Mas porque vocês são mornos, eu estou a ponto de vomitar vocês da minha boca. Por isso eu aconselho vocês, Jesus falando, que comprem de mim vestes brancas para se vestirem. Colírio para os vossos olhos para vocês enxergarem melhor. E outras coisas mais. Venham a mim, porque eu estou do lado de fora. Eis que eu estou à porta e bato. Igreja, estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e permitir que eu entre, eu entrarei. E cearei com ele e ele comigo. Farei festa com você. Isso é conhecer a Deus. Isso é a marca de que somos filhos. Como filhos amados, nós recebemos de Deus esta graça. É curioso, né? Nessas palavrinhas que nós lemos aqui, de quem leva o nome, tanto no céu como na terra, nós estamos levando o nome de Deus, a gente tem que honrar esse nome com a nossa vida. Na verdade, Paulo está fazendo uma brincadeira aqui com palavras, não é? No final do verso anterior, ele citou o pai, o patera, de quem toda patria, toda família. A palavra família em grego é patria, ou pátria. A palavra pátria vem da palavra grega família. Pátria em grego é família. E aqui ele está fazendo uma brincadeira com as palavras, de quem toda a pátria toma o nome do patera. São duas palavrinhas. Deixando para a gente claro, que nossa identidade, a identidade do nosso nome vem do nosso pai. E aí ele continua dizendo o seguinte, olha aí para o texto de Efésios 3, na continuação do texto ele diz, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Aqui no verso 16, Paulo nos recorda que Deus nos dá poder no homem interior. E este poder é o que nos capacita a agirmos com maturidade diante dos homens, a agirmos como filhos dele, diante de todas as situações da vida. Ele põe esse poder no homem interior, para que a gente possa fazer todas as coisas para a glória de Deus. Não há nada impossível para quem caminha cheio desse poder. Você possui esse poder? O Senhor Jesus também prometeu, não é?
para os apóstolos, para os discípulos e para todos os cristãos, que eles receberiam poder ao descer sobre eles o Espírito Santo. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 1, versículo 13, diz, quando é que nós recebemos o Espírito Santo? Ele diz, no momento em que vocês ouviram a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. No momento em que você verdadeiramente creu, e não num segundo momento, no momento em que você verdadeiramente creu no evangelho, arrependeu-se sinceramente dos seus pecados, ele te batizou com o Espírito Santo da promessa. O batismo com o Espírito Santo não acontece depois da conversão. Na verdade, não existe conversão sem batismo do Espírito Santo. Há um sentido em que o Espírito Santo vem sobre a sua igreja, e reiteradamente, várias vezes, e nós continuamos a pedir que o Espírito Santo seja derramado sobre nós. Há um sentido em que isso acontece. Mas esse batismo com o Espírito Santo, sobre o qual Paulo explica e trata nessa carta, é o do momento da salvação, que nos dá poder para sermos testemunhas, para sermos filhos que o honram em nossas vidas. E é segundo a riqueza da sua glória que ele nos enche de graça e de poder. Ele continua aí no texto, não é? É por essa graça que ele nos faz fortes. É por essa graça de Deus a nós que os cegos veem, espiritualmente falando, inclusive, não só fisicamente. Que os fracos são capazes de lutar contra o impossível. É por causa dessa graça de Deus a nós, meus irmãos, que você e eu não temos motivos para desistir nunca e em nenhum momento das nossas vidas, quando estivermos diante das tribulações e diante das angústias. No verso 17, continuando, Paulo trata de uma verdade muito cara aos cristãos. É o último verso da nossa reflexão. Habite Cristo no vosso coração. Apenas isso, por enquanto. Ele diz que essa expressãozinha, meus irmãos, habite Cristo em vosso coração. Todo mundo ama essa expressão. É tão gostoso ter Jesus no meu coração. Jesus está no seu coração? Recebe Jesus no seu coração. Eu amo, porque o coração, né? A gente faz fotinha. Eu não faço, mas você faz. Né? Alguns fazem. Vocês não fazem. O coração, é tão gostoso o coração. Vocês sabem do que eu estou falando. Então habite Cristo no vosso coração. Ensinar a crianças, ensinar a adultos, sobre Cristo estar presente no nosso coração é tão precioso. No entanto, o que Paulo está fazendo aqui é ligar essa riqueza da glória e da graça de Deus com o habitar de Cristo em nosso coração. Ele habita sim em nosso coração. Quando nós o recebemos, ele nasce em nosso coração, disse João no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. É pela fé que é um dom de Deus, não é segundo as informações dessa mesma epístola de Efésios, que a gente recebe a Cristo em nosso coração. E assim passamos a estar ligados, firmemente arraigados em Cristo Jesus. O poder de Deus faz com que Cristo habite no nosso coração. É pelo poder de Deus que Cristo vem habitar. E essa habitação é indestrutível e é eterna. Ele está firmemente estabelecido e arraigado, como diz o verso 17. Até quando ele vai habitar em nosso coração? Até que nós entremos definitivamente em sua presença, no novo céu e na nova terra. Lá então, não se fará mais necessária essa atual habitação. Ele não vai mais morar no nosso coração no céu. A Bíblia fala que hoje, o Espírito do Senhor habita a sua igreja. Hoje, o Apocalipse diz que lá, no novo céu e na nova terra, a igreja habitará no Senhor. Eu não entendo isso. Mas a presença do Senhor encherá todo aquele lugar e nós estaremos dentro dele. Hoje ele está em nós, lá será o contrário. Mas para sempre ele estará conosco. É só a questão de quem está em quem, no tempo e na história. Na verdade, lá seremos nós que habitaremos nele, conforme diz o livro de Apocalipse. Numa outra ocasião a gente pode estudar sobre isso. Então algo interessante a ser notado aqui também, não é o destaque à ação da Trindade, da Santíssima Trindade. Nesses dois textos, três versos que nós lemos, ele fala do Pai, do Espírito e do Filho. No verso 14, a pessoa do Pai é mencionada. No verso 16, a pessoa do Espírito Santo é mencionada. E no verso 17, a pessoa de Cristo é mencionada. Se separássemos tudo que está aí no meio, do verso 14, 16 e 17, as palavras de Paulo nessa porção ficariam mais ou menos assim. Verso 14, né? Me ponho de joelhos diante do Pai.
Verso 16. Para que sejais fortalecidos mediante o seu espírito. E o 17. E assim habite Cristo no vosso coração. Então presta atenção em mim. A oração ficaria assim. Se tirasse tudo que está no meio, a oração ficaria assim. Me ponho de joelhos diante do Pai, para sejais fortalecidos mediante o seu espírito, e assim habite Cristo em vosso coração. Note que o Pai é quem recebe a oração que fazemos ajoelhados. Paulo diz, por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. É o Pai que recebe a oração. Quem opera na resposta a nosso pedido é o Espírito Santo, pelo que está aqui no texto. É o Espírito Santo que traz a resposta. É Ele quem opera, quem trabalha, quem faz a coisa acontecer em nós, no tempo da igreja. É pela obra do Espírito Santo, segundo a vontade do Pai, que o Filho habita em nossos corações, fazendo com que conheçamos e experimentemos aquilo que está no final do verso 17. A largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Conforme a gente vai continuar a ver na pregação da semana que vem. Semana que vem a gente vai continuar a ver um pouquinho mais, isso já está no 18, né? O texto logo em seguida. Semana que vem a gente vai continuar estudando isso. Porque ele se coloca de joelhos diante de Deus, orando pelos Efésios, pensando no Pai, no Filho e no Espírito Santo, que fazem a obra e estão em comunhão com você e comigo, para que você possa conhecer melhor esse grande amor de Deus por você. A altura, a profundidade, o comprimento, a largura. Assim, não nos esqueçamos de que a presença de Cristo em nosso coração é o que nos fortalece, é o que nos dá poder, como ele fala aqui. Não é que o Espírito Santo ele continua operando no coração de homens e de mulheres, segundo a vontade do Pai. E acima de tudo, a gente não pode se esquecer de quão importante é que também nos coloquemos de joelhos para clamar pela vida das outras pessoas. Aqui Paulo está clamando para que eles pudessem conhecer o amor de Deus mais e mais. Mas e nós? Pelo que nós clamamos pelas outras pessoas? Pessoas a quem amamos. Nós clamamos por livramento, nós oramos por cura, mas nós devemos orar também pela salvação. Sempre que alguém pede uma oração na comunidade ou nas comunidades em que eu estou presente, a pessoa pede por salvação de uma parente ou de um amigo ou de um familiar que está muito doente. Mas a gente não ora só pela cura, a gente ora também pela salvação dessa pessoa. Porque isso é mais importante do que a cura. A cura é importante também. A dor, o alívio da dor é muito importante. E a gente pede isso a Deus. Mas mais importante do que isso é o livramento da dor eterna. Por isso nunca deixe de orar, nunca deixe de clamar. Que esse exemplo de Paulo aqui em Efésios 3, 14 a 17, guiem a nossa vida também. Tudo isso que vimos nessa porção, bem como nas outras da Sagrada Escritura hoje à noite, possam guiar a nossa vida, meus irmãos e minhas irmãs, no dia a dia. Fazendo com que a gente também considere momentos em que possamos nos colocar de joelhos e levantar as mãos, sozinhos, diante do Pai, para clamar pela vida de outras pessoas. Deus honra isso. Deus se alegra com isso. Deus transforma o nosso coração quando nós estamos de joelhos. É de joelhos que Deus transforma também o nosso caráter, a nossa vida, o nosso egoísmo. Que Deus nos liberta de muitas coisas. Foi orando pela vida dos seus amigos que Deus restabeleceu, restituiu tudo o que Jó tinha perdido. Foi orando pelos outros. Jesus o tempo todo orava pelos outros. Paulo, em todas as suas epístolas, ele está orando pelos outros. De vez em quando ele fala que ele se coloca de joelhos para fazer isso. O tempo todo fugindo de si mesmo. E Paulo disse, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Sigamos o exemplo de Paulo. Que Deus nos dê graça para que sigamos o exemplo de Cristo. Amém? Vamos nos colocar em pé para orar? Querido Deus e Pai, louvado seja o Teu nome. Louvado seja pela Tua palavra, que nos instrui, que nos ensina, que nos exorta, como devemos viver. Reconhecemos diante de Ti, Senhor, a nossa negligência, como pessoas e como famílias e como igreja. E clamamos a Tua misericórdia e o Teu perdão. E clamamos, ó Pai, que pelo poder do Teu Espírito,
a nossa vida possa ser diferente. A gente possa viver de uma maneira que te glorifica e que te agrada. E que não seja pautada por aquilo que a gente aprende no mundo, mas sim em Ti, Senhor. Que seja a Tua palavra, que seja aquilo que a gente ouve do Senhor, que venha mudar o nosso jeito de viver. Livra-nos da negligência, Senhor, de falarmos que Te amamos, de falarmos que somos filhos de Deus, de falarmos que somos cristãos, de falarmos que temos comunhão, sendo que nunca oramos, raramente conversamos contigo, raramente lemos a Tua palavra. Perdoa nossa negligência, livra-nos dela, traz-nos para mais perto de Ti, arrasta-nos, atraia-nos, como disse o Senhor no Evangelho. Prenda-nos a Ti com amor, com esses laços de misericórdia e de amor que o Senhor disse através do profeta Oséias, para que a nossa comunhão contigo cresça a cada dia e possamos conhecer a altura, a profundidade, o comprimento e a largura do amor do Senhor derramado sobre os nossos corações. Que assim seja para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Cristo Jesus. Amém.